Independentemente de nós olharmos para as fases que nós estamos, sejam fases do processo, as luas, o que seja, é muito importante nós compreendermos a base de tudo onde nós estamos. Como é que nós vamos identificar a direção do processo que nós estamos, ou do que é que nós queremos criar, ou o que é que nós queremos manifestar? Isso é a base de tudo, está bem? É a base de tudo aquilo que nos pode trazer o futuro. E se nós olharmos um bocadinho para tudo aquilo que nós aprendemos aqui, um bocadinho de 2020, e podemos só fazer aqui um pequeno resumo daquilo que nós fomos olhando ao longo do ano, não é? Um bocadinho aqui com o portal desde o outubro, não é? Nestes 3 meses que começámos a olhar e fizemos muito. Eu acho que nós fizemos mesmo muito em 3 meses. Eu acho que cada vez que eu passo uma mensagem, ou cada vez que eu passo a informação daquilo que eu vou integrando na minha vida, eu própria, é como se fizesse outros ciclos de consciência. Por isso é que, por exemplo, o tema que eu vou trazer aqui hoje foi um tema que é baseado num trecho, digamos assim, do programa de mentoria, e como eu estou de alguma forma a regenerar o próprio processo da mentoria, não é? Porque já vou na quarta série, e muitas de vocês aqui já fizeram a mentoria. Então é importante, não é? Todo esse renascimento de tudo. Mas o que eu quero dizer é que eu trago este tema porque este tema é como se fosse a base que vos pode ajudar a vocês olharem para todo o vosso ano, para todo o vosso, não falando em ano, mas para a frente, para o vosso futuro. Mas também vamos olhar um bocadinho agora que o ano de 2020, ou estes 3 meses que nós passamos, que foi o nosso passado, não é? E nós temos que ter consciência que o momento presente é isto, é nós termos a lucidez de olharmos sempre para aquilo que já vivemos e para aquilo que queremos viver. E praticamente percebermos o que fazer com toda esta informação, não é? E perceber que temos que analisar as coisas que não são nossas, e vocês hoje vão entender perfeitamente como é que conseguem identificar o que não é vosso. Vocês têm que, de alguma forma, cuidar do vosso campo energético, e cuidar do campo energético representa esse autocuidado com todas as ferramentas que eu vos tenho dado do vosso dia-a-dia. Também é importante dar valor ao tempo. Esta foi das coisas que eu tive mais integrada de 2020, foi o meu tempo, até porque tudo, não é? Tudo, o nosso desgaste energético, nós estamos simultaneamente a fazer processos. E o que é que são esses processos? São as limpezas que nós vamos fazer, ou que vamos fazendo a cada lua cheia, e depois nas luas novas. Então nós vamos estar sempre com estas duas, a gerir estas duas polaridades, que até são representadas pela sombra e pela luz, está bem? É sempre este movimento de desapegar, libertar e semear, limpar, desapegar, perdoar e de alguma forma criar as intenções, porque todo este movimento é aquele movimento que nos vai fazer evoluir, que nos vai fazer criar versões da nossa vida e de nós mesmos melhores. Então em 2020 nós conseguimos trazer consciência às ferramentas que nós dispomos, e o tempo é uma dessas ferramentas. A quarta dimensão, a oportunidade de uma experiência em que nos dá essa oportunidade de criarmos os nossos processos, não é? Porque senão não havia integração, não dava como valorizar. Então o tempo é importante, valorizar o nosso tempo. Depois, valorizar os processos, não é? Com as lunações, com os ciclos, estar de alguma forma de acordo. Saber gerir os nossos campos energéticos, os chakras
explicam tudo, são a base do nosso sistema energético e, portanto, é algo que deve ser aprofundado e portanto, porquê? Porque, como vocês viram, os chakras dão-nos a oportunidade de nós trabalharmos o equilíbrio de tudo na nossa vida, está bem? Portanto, trazer essa consciência e aqueles rituais da manhã que vocês podem ir adaptando. Eu vou sempre adaptando tudo, as coisas vão sempre sendo de facto regeneradas. Então o importante também é perceber, lá está, o que não é nosso. São 4 das coisas que eu acho que são muito importantes de integrar este ano, está bem? Por isso, neste momento presente, aquilo que eu sinto é a vontade de estar presente, a vontade de estar consciente de onde é que eu vim e para onde é que eu vou. E isto para mim, neste momento, é mesmo muito importante. Eu tenho imensos projetos que vou renovar e que vão outros vir de raízes e estou muito motivada para fazê-los. Aliás, eu vou fazer o rebranding todo da identidade da minha marca e vai ser uma coisa única que eu nunca fiz, porque tem sido sempre apenas da minha criatividade, e neste momento é como se eu precisasse e tivesse cada vez mais apaixonada por outras perspectivas, por outras formas de fazer as coisas, não é? Nós ampliamos esta vontade de querer mais perspectivas e depois o universo dá-nos isso através das pessoas à nossa volta e de parcerias e de situações que nós queremos. Mas, apesar de eu saber a direção pela qual eu quero ir, estou a querer fazer as coisas de uma forma muito diferente do que já alguma vez fiz, não é? Porque nós temos que ter a consciência que nós estamos a mudar muito. Eu tenho estado, ainda esta semana fiz uma consulta com uma de vocês e ver e ler o quanto vocês estão tão diferentes daquilo que de alguma forma da vossa versão anterior, e eu sinto a mesma coisa em mim. Sinto que essa construção desse eu futuro, ele vai vir, mas vai vir de formas em que nós temos que ganhar espaço e temos que fazer a cura do nosso corpo físico e energético. Então é muito importante nós ganharmos de facto clareza de como nós devemos cuidar de nós. Então é como se houvesse uma vontade de nós sermos mais maturos, não é? Porque ter a consciência representa isso, ao invés de nós acharmos que o ter consciência é um fardo porque tens que de alguma forma mudar muitas coisas na vida. Não, nós temos que ver que se existe peso, então é porque há alguma coisa nós estamos a criar esse peso. Então há que simplificar. Então eu hoje quero-te trazer assim neste primeiro vídeo 4 pontos muito importantes, que é: valoriza o teu tempo, cria as coisas no teu tempo, mas com consciência, não é? Com consciência que tu tens que largar coisas para que outras coisas novas venham. E falamos de formas de pensamento, e a forma de pensamento hoje vai estar aqui muito aqui a realidade das ideias. Nós vamos falar um bocadinho mais acerca disso. Então, aquilo que eu te quero dizer acerca desta semana, não é? Que estamos aqui numa lua minguante. A lua minguante ainda é uma lua que vai aqui organizar as coisas, vai fazer um bocadinho, é ponte, não é? São lunações entre pontos. Uma das coisas que eu pretendo fazer, ainda não tive tempo, é o e-book acerca daquilo que vocês podem fazer aqui na matéria, nesta realidade da matéria, acerca de trabalhar com os ciclos lunares de uma forma prática. Portanto, a minha visão é algo que é mais prático, não é? Está praticamente feito, é só eu ter tempo de colocar no formato PDF. Então, esta semana, se tu quiseres também partilhar como é que tu tens te sentido e como é que tu de alguma forma te sentes que te estás a posicionar, é muito importante, está bem? Não ir, não é, no rol
de que tudo o que está no exterior é como eu tenho que fazer, é como eu tenho que sentir. Não, nada disso funciona mais, está bem? Nem sequer funciona aquilo que nós já fizemos para nós no passado, quanto mais aquilo que nós está no externo. Nós temos que nos lembrar muito que muito do caos que existe externo tem a ver com o caos interno. Nós criámos este vírus, não é? A humanidade manifestou este vírus com esse propósito de desarmonizar tudo, para nós agora começarmos a aqui organizar. Então, mais importante aqui que eu quero passar-vos é como é que vocês podem ter ferramentas para vocês colocarem no vosso dia-a-dia, com as vossas situações, com os vossos temas, com tudo aquilo que vocês precisam para se conhecerem melhor, não é? Aqui temos aqui um bocadinho, inclusive mais para a frente, este portal vai mudar de nome quando fizer aqui a mudança da identidade, não é? Ele foi o início de algo. Ainda não tenho nada para partilhar, vocês vão tendo essas surpresas à medida que vai acontecendo, mas basicamente aquilo que vos trago, não é? É muito daquilo que eu tenho vivido comigo e que agora senti que é a altura perfeita para poder já passar, e vai vir quem tiver essa vontade de saber, está bem? Portanto, 4 pontos importantes nesta semana, está bem? É tu perceberes e para trabalhares ao longo deste ano, é como se fossem as tuas bases. Estas vão ser um bocadinho também as minhas, que têm a ver com a capacidade, eu vou repetir mais uma vez, a capacidade que nós temos de entre ciclos. Temos aqui uma mosca que eu abri há pouco a janela e pronto, agora ela ficou aqui. Compreendermos que nós temos a capacidade de, em simultâneo, desapegar, limpar, para quê? Para dar lugar ao novo. Muito importante. Então nós vamos estar sistematicamente, todos os meses, que temos quatro luas, são 4 ciclos que se apresentam. Depois temos um macro de cada situação. Então nós temos que saber olhar para a realidade, nós temos que olhar para as situações da nossa vida e compreender em que fase é que nós estamos do ciclo. Segundo ponto, dar valor ao nosso tempo, não é? Porquê? Porque o tempo está rápido e antigamente os processos faziam-se muito mais devagar do que agora. Agora as coisas estão aceleradas e também isso é um motivo para nós descansarmos mais. Eu desligo às 10 da noite, não dá, o meu corpo físico precisa de dormir, até porque muito da reestruturação que nós temos espiritual, de todo o ADN que é reorganizado, tem a ver com o dormir. Quando nós vamos dormir, nós vamos fazer processos que nós nem imaginamos. Então, esse autocuidado do descanso é muito importante. E durante o dia, faz períodos de autocuidado. E esse autocuidado não é só descansar e dormir e relaxar e meditar e etc. Tem a ver com aquilo que tu comes, com aquilo que tu ingeres. Tipo, por exemplo, eu agora não consigo beber água fria, então agora tive que optar um bocadinho por começar tenho água quente e depois até coloco essências que vou colocando aqui quando não quero fazer chás. Mas isto é autocuidado e isto é durante o teu dia, não é? Então o teu corpo precisa de ser hidratado e não é com água fria porque está muito frio, água morna. Tira períodos para, sei lá, para escrever, para ler, ou seja, começa a construir novamente as tuas rotinas de acordo com aquilo, como tu estás agora e daquilo que tu precisas. Então és tu que vais avaliar exatamente aquilo que tu necessitas e não seres guiado pelo externo. E outra coisa muito importante, que é o compreender aquilo que não é nosso. E isto é aquilo que eu vou falar hoje, ou seja, vai estar incluído de como tu podes perceber que todas as coisas que nós trazemos para o nosso mundo, que não são nossos, nós vamos estar de alguma forma a boicotar a nossa vida. E isso é aquilo que traz muito da confusão, que traz muita falta de clareza. Às vezes é necessário, portanto, são períodos que nós temos com alguma confusão. Porquê? Porque algo tem que ir, alguma perspectiva tem que ir. E é por isso que a neblina representa toda essa alguma distorção que não está, alguma coisa não está no sítio certo. Então vem a sua polaridade oposta, não é? Nós temos que sempre
compreender, e isto é outro ponto também importante, que tudo aqui tem o seu oposto, tudo, o Sol e a Lua é um oposto, não é? Por isso é que se diz que a história de um e do outro, a noite e o dia, o frio e o calor, tudo, o dia e a noite, tudo tem uma polaridade e nós temos que saber viver nestas polaridades, não é? Uma das grandes polaridades é a sombra que nós temos aqui, mas a nossa sombra, ela traz sempre o reflexo, não é? A missão dela é sempre ir ao encontro da nossa luz, empurra-nos, é aquilo que nos faz de facto evoluir. Então já temos estas ferramentas todas, já aprendemos muitas coisas nestes 3 meses, não é? Em outubro, novembro e dezembro, e agora estamos na altura de pegar nessas ferramentas e ir para outro nível. É este o nível que eu vos vou convidar. Então, esta primeira semana não é uma semana de nós irmos a correr, não é? Fazer objetivos, de ir o que é que eu vou e o que é que eu vou, apesar de todo o nosso, não é? Nosso externo nos puxar nessa direção, não é? E não devemos ir na direção daquilo que já está feito ou que é criado dos outros, que é aquilo que eu também vou falar convosco hoje. O mais importante aqui é criar consciência e presença, que é aquilo que eu vos quero convidar a perceberem que pode ser diferente se nós fizermos diferente, não é? Nós estamos aqui entre eras, então temos um papel muito grande de construtores e ao mesmo tempo vamos destruir e construir, e temos que fazê-los nas nossas vidas, temos que fazê-lo diariamente. E eu costumo dizer, se as coisas não mudam, então é porque tu não queres mudar, porque de forma que o mundo está é morrer e renascer, tá bem? Então hoje basicamente o nosso tema vai ser acerca daquele poder que nos foi concedido como humanos e que a maior parte de nós não usa. Aqui falando um bocadinho, não é? Porque é que houve este adormecimento deste poder, e este adormecimento deste poder tem a ver com o ser humano preferiu ir adormecendo porque era mais fácil. Então, e também porque muito não foi dito, porque não era o momento certo de se dizer. Nós estávamos a evoluir numa era em que precisávamos primeiro de aprender várias coisas, e foi isso que toda esta era veio falar, não é? Foi acerca de como nós tivemos que viver certas coisas para agora começarmos a ter a capacidade de fazer diferente. Portanto, nada é ao acaso, nada no universo acontece por acaso. Então, mesmo todo o formato que aconteceu do patriarquismo e deste calendário gregoriano e do homem se deixar de alguma forma adormecer neste sentido, há uma agenda superior a isso que nós não portanto, se existem polaridades, todas elas fazem parte, e então era essa a aprendizagem que nós tínhamos, e está tudo no momento certo. O mais importante é perceber que nós estamos aqui neste momento a ter que criar um sistema de crenças diferente para que nós consigamos criar uma realidade diferente. Então, hoje eu vou-te falar então do maior poder que o ser humano tem, que é a imaginação e a vontade. E ambos, se tu pensares um bocadinho, ambos foram de alguma forma banidos da sociedade da qual nós estamos aqui a querer reconstruir, não é? Porque imaginação era para as crianças, imaginação é algo que não serve para nada, e vontade pouco temos, não é? Nós temos que nos obrigar praticamente a tudo, não é? Nós percebemos que substituímos o fazer ou o querer fazer por eu tenho que fazer, não é? E durante muito tempo, ainda hoje, nós estamos aqui a limpar toda essa
não só a nossa vida, como a nossa ancestralidade e pais e etc, não é? Então, todos esses pesos do ter que. Então hoje vamos aqui aprofundar, se ainda não fizeste o programa, hoje vais ter aqui um miminho de ouvir falar um pouquinho mais acerca deste tema, tá bem? E pronto, para já fica e analisa e ouve bem aquilo que eu disse aqui destas 4 grandes ferramentas para o teu ano, tá bem? E mais importante, antes de terminar aqui o vídeo e passar para o tema, é que este tema vai te ajudar a compreender como é que tu vais criar os teus objetivos, como é que tu vais criar a tua vida basicamente este ano. E depois vais-me dizer se este vídeo não te motivou e não te deu verdadeiramente o sentido e a razão de tu agora, durante a próxima lua nova, começares então a criar a tua história novamente e a continuar a criar a tua melhor versão e viveres uma realidade aqui de ti, para ti e sim depois para os outros, está bem? Um beijinho e, portanto, vemos ali do outro lado no outro vídeo.